Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. E hoje a gente vai tratar da Black Friday. Eu acho que é muito importante a gente tratar desse assunto porque existe um mito aí de fraudes aí nesses dias promocionais, né? Para entender como é que isso veio parar aqui no Brasil, ideia de quem, como que foi e como essa ferramenta, esse dispositivo pode ser e deve ser usado pelos comerciantes, né? E também tratar aqui do direito consumidor, né? O que o consumidor tem direito de fato, né? Com relação a não só a Black Friday, mas também com outros tipos de promoção. Mas a gente vai tratar hoje especificamente dessa condição. Eu acho que é muito importante a gente tratar desse assunto e falar da importância do comércio, respeitar de fato esse dispositivo que foi criado para aumentar as vendas. Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. É sempre um prazer estar aqui todos os dias fazendo Cultura Geral. Hoje a gente está recebendo aqui uma convidada especial, que é a minha amiga Maria Clara, né? Ela vai me ajudar a fazer o programa. E a gente está aqui com um câmera diferenciado, que é o Fred. Hoje ele que está nas câmeras aqui, eu estou tendo o privilégio de ser filmado por ele, já que quinta-feira ele entornou o talo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Doutora Sabrina, seja muito bem-vinda aqui para a gente tratar desse assunto. Obrigada. É muito importante e eu me sinto muito honrado com a sua presença. Seja bem-vinda. Obrigado, Betão. Eu que agradeço pela essa oportunidade de estar compartilhando de um assunto tão importante para os consumidores, ao lado, inclusive, do Dr. Lucas, que é colega meu de OAB, e espero poder contribuir de alguma maneira. Vamos todos nessa toada. Dr. Lucas, seja muito bem-vindo, viu? É um prazer te receber aqui também. Boa tarde, Betão. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco sobre direito do consumidor, sobre os deveres do consumidor, né? Nós estamos aí numa semana que é uma das semanas mais importantes do consumidor. Então, tem muitas Você estava falando comigo que só perde pro Natal, né? Isso, só perde pro Natal. Então, assim, eu sempre brinco com amigos, com clientes, que todo mundo, assim, tá esperando a semana do Black Friday para fazer a compra. Uhum. Tem aquele computador, aquele fogão. Então, nós temos Eu estou esperando uma impressora. Então, assim, mais que nós, como cidadãos, nós temos que procurar a melhor oferta, ver se as empresas estão cumprindo, né? A doutora Sabrina também sempre com muito conhecimento sobre esse assunto, e a gente espera esclarecer vocês. Doutora Sabrina, como é que a Black Friday veio parar no Brasil? É interessante a gente trazer de onde que veio a Black Friday. Ela acontece há muitos anos nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ela realmente é uma promoção bem esperada pela população. Então, quando vem a Black Friday, que ela acontece sempre na primeira sexta-feira após o Dia de Ação de Graças, que é muito comemorado nos Estados Unidos, que nada mais é do que a quarta sexta-feira do mês de novembro. Então, ao longo dos anos que foi acontecendo no Black Friday nos Estados Unidos, alguns países foram aderindo à promoção. E chegou no Brasil, a partir de 2010, o Brasil começou a aderir a essa promoção. Inicialmente, ali, através de vendas online, e com o tempo foi passando para lojas físicas. E o que acontece? Essa Black Friday nada mais é do que um dia em que os comerciantes eles colocam os preços com valores mais atrativos para o consumidor. E daí o que a gente chama de lançamento para as compras de Natal. Então, Lucas, como é que nós podemos observar, por exemplo, a cultura do consumo, né? A gente tem uma cultura própria, cultura nacional, cultura brasileira, e importa esse tipo de dispositivo, né? Perfeito. Como é que trabalha essa condição na cabeça do consumidor? Porque é uma tradição de um país onde o direito ele é um direito, não é relativizado, mas ele é um direito constitucionário, dos costumes e tal, e trazer para cá para um direito positivado. Como é que trabalha isso? Então, Betão, o nosso direito do consumidor, ele está
em expansão, né? Nós temos um Código de Defesa do Consumidor de 1990, então, assim, com a ajuda até mesmo da tecnologia, os direitos estão sendo expandidos para cada um, né, ter a ciência do que o direito do consumidor traz, né, como reflexo, né, os direitos. Então, assim, a gente está vendo muitos consumidores buscando. Então, assim, a gente vê que veio dos Estados Unidos, mas o consumidor brasileiro já está se adequando e principalmente reclamando, sabe? Então, a gente vê o índice de reclamações são gigantescos na época do Black Friday, porque o consumidor brasileiro, ele não quer ser enganado, ele quer ter que ser o direito dele respeitado. Já que nos Estados Unidos são ofertas com 70%, 80% de desconto, e até mesmo 90%, que aqui também aconteça. E então, assim, acho que a gente está, né, já com essa cultura já, e nós esperamos que as empresas respeitem isso, né, pelos próximos anos, porque nós temos uma lei muito pesada, inclusive. Esse dispositivo foi trazido pela Câmara de Dirigentes Lojistas. Quem que trouxe esse dispositivo para cá? Ou isso foi um movimento comercial só, pura e simplesmente? Então, a Black Friday surgiu, tem várias lendas da forma como ela surgiu, mas surgiu como um movimento comercial mesmo. A gente está aí quase chegando já perto do Natal, no final do ano. Então, assim, o Natal ele tem um índice muito grande de vendas, mas o comerciante durante o ano todo tem fases de oscilação, principalmente agora nessa crise financeira. Então, eles aproveitam a Black Friday para ser um boom, inicia o boom de vendas e vai até o Natal como a época que mais vendem. Tem algumas empresas, inclusive, que elas fazem contratações extraordinárias só para a época da Black Friday. Principalmente a questão digital, que hoje em dia virou um comércio. O e-commerce. O e-commerce, hoje em dia, tem pessoas que preferem comprar digital, né, através de contratos eletrônicos, do que ir presencialmente em shoppings, em loja. Então, o consumidor tem que aproveitar também esse benefício, né, as facilidades do contrato eletrônico e também utilizar todas as questões que podem ser a favor do que é a internet. Sabrina, como é que nós podemos entender o Black Friday e como é que o consumidor, essa visão, por exemplo, o consumidor, ele digamos que ele tire uma foto, Sim. Né, 5 dias antes, chega no dia do evento em si, ele chega lá, está o mesmo preço e está falando do desconto de 50%. Ele pode, com essa foto, exigir 50% daquele valor que está sendo proposto? Essa nomenclatura de 50%, ela vale para aquele valor que ele conseguiu provar que era uma fraude? Sim. O que acontece, Betão, vale a pena a gente introduzir falando que nesse momento, o de grande desconto que acontece no comércio em geral, em todo o país, acontece alguns comerciantes utilizarem o que a gente chama de maquiagem do preço. O que é isso? Eles normalmente, dias antes do Black Friday, que acontece sempre na quarta sexta-feira do mês de novembro, vai ser agora no mês dia 23 de novembro. Então, o que eles fazem? Muitas vezes, dias antes ou às vezes até um pouco antes de novembro, aumentam o valor do produto real. E quando vai chegando, e no dia do Black Friday, eles voltam para o valor real do produto. Então, na verdade, ele passa a impressão para o consumidor que ele está fazendo um bom negócio. Só que, na verdade, ele aquilo ali configura uma fraude. Né? Tá induzindo o consumidor para comprar, só que por um preço. Ao erro, né? Isso, induzindo ao erro para comprar, só que ele está comprando pelo valor real do produto. Então, é até interessante, é um dos conselhos que a gente dá para os consumidores, é que ele possa tirar foto dos preços dias antes, comparar em sites. Tem muitos sites hoje em dia que você joga o nome do produto e aparece uma série de lojas, comparativos de valores, né, de lojas entre valores. Então, é muito importante que ele grave, tire foto da tela do computador, da tela do celular. E é uma forma, como você diz, se tiver 50%, por exemplo, antes da Black Friday e chega lá na hora e está um valor superior àquilo, ele pode exigir, porque caso aconteça isso, configura a propaganda enganosa. O PROCON, ele não é... Ele é um órgão de recomendação e de mediação ali entre os consumidores e o comerciante. Se eles não conseguirem resolver essa situação, ele pode se valer do juizado de pequenas causas? Sim. Inclusive, como você falou do PROCON, eles podem fazer denúncia porque o PROCON ele tem
ele tem autonomia de multar os estabelecimentos. Então, pode fazer denúncia junto ao PROCON e ao juizado de pequenas causas, que inclusive em casos ou de comprou um produto e verificou que foi de fraude, ele pode pedir que seja feita a devolução do valor, ou que seja a diferença do produto, ou então até a devolução dele. Então, ele pode recorrer ao juizado, a gente até aconselha a procurar um advogado que conheça, né? Cabe dano moral, doutor? Sim, cabe dano moral. Isso é bom, importante a gente falar, porque às vezes o comerciante, às vezes ele está assistindo, um gerente, alguma coisa assim, que às vezes o dono da loja também não sabe, né? Ele tem uma pessoa que administra para ele, às vezes não tem essa noção. Então, assim, as pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, realmente tem uma penalidade, né? Além de ter que baixar o preço, ele vai ter uma penalidade, ele pode ter o dano moral, né? Sim, porque é muito importante falar também que, apesar do Black Friday ser uma data tão expansiva assim, de promoção, os direitos do consumidor ele continua valendo nessa data. Então, o comerciante ele é responsável por qualquer propaganda enganosa que ele propõe para o consumidor, assim como com relação à devolução, o prazo para devolução, eles mantêm o mesmo direito do consumidor. Ele não tem nenhuma diferença quanto ao Black Friday. Então, Lucas, como é que o cliente ele pode se valer do atendimento? Digamos que ele, por exemplo, ele quer comprar um tênis e ele chega quando ele vai conferir o preço, ele vê que ele foi enganado. Então, como é que ele pode se valer desse atendimento? Ele deve procurar o PROCON automaticamente ou ele tenta ir na loja? O que ele deve fazer? Betão, a gente sempre sugere que a reclamação seja feita de imediato. A gente acha, como profissional, como bem a doutora Sabrina expôs, a prova tem que ser constituída lá naquele momento. Mas assim, nem sempre a gente tem os meios disponíveis. Então assim, chama o gerente, tenta conversar, fala assim, olha, tem a oferta aqui, né? O consumidor tem direito que a empresa cumpra a oferta. Então, assim, tentar conversar. Agora, se não for possível uma conversa, que busque, né, os meios cabíveis, né? Tanto PROCON, tanto juizado especial e, né, procure uma consultoria jurídica, né, pertinente, até mesmo a defensoria pública e tudo assim para que o direito do consumidor seja efetivamente respeitado. As entidades como CDL, associações comerciais e tal, elas têm a obrigação de dar esse amparo também para o lojista, falar, olha, vamos fazer essa promoção assim, vamos caminhar dessa forma e tal. Ela tem essa obrigação ou isso é uma deliberalidade da instituição? A instituição geralmente fazem isso porque é do interesse dela também. Assim como o consumidor quer adquirir um produto com um preço acessível, o fornecedor também quer vender, ele quer lucrar com isso. Então essas instituições elas tentam passar questões de direito, porque o direito do consumidor ele não é tão somente ao consumidor, ele também tem uma vertente para o fornecedor, porque o fornecedor tem que saber o direito do consumidor para respeitá-lo. Então assim, essa parte, os fornecedores estão recebendo um direito, né, tendo a notícia, né, de que o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, eles estão, né, com essa expondo mais e a gente fica até contente porque os direitos dos consumidores têm que ser respeitados. Sabrina, nós como cidadãos, nós temos esse dispositivo que é o direito do consumidor, ele tem evoluído ao longo do tempo? Ele tem se estabelecido como uma normativa eficiente? Sim. A lei do consumidor a gente tem como a maior lei que nós temos no Brasil e ela ampara assim, em âmbito geral do consumidor mesmo e ela está cada vez mais eficiente e sendo cumprida quanto aos fornecedores e aos consumidores. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A terra só tem um pouquinho de água.
água. A gente liga, deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, lugar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Cultura Geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral. Doutor Lucas, deixa eu te perguntar. Doutor Lucas, doutora também, né? O que o consumidor, se tiver alguns pontos principais, a gente estava falando que os bastidores são muitos pontos que o consumidor deve ficar atento, mas quais são os pontos principais assim que ele deveria ficar mais em alerta? Betão, eu acho que essa Black Friday o consumidor ele tem que ter desconfiança e não ir pelo ímpeto de comprar qualquer produto. Analisar a confiabilidade do site, ver se é um site que ele apresenta reclamações. Hoje em dia a gente tem sites, exemplo, Reclame Aqui, tem sites que fazem comentários, tanto positivo como negativo. Então o consumidor busca lá para saber se não é uma propaganda enganosa. Verificar as formas de pagamento. Por exemplo, alguns sites oferecem só o pagamento por boleto bancário. E boleto bancário é a forma mais fácil dos fraudadores e dos golpistas que utilizam nesse momento, que é o auge dos golpistas também, de ludibriar os consumidores. Então, assim, verificar se tem a possibilidade de pagar com cartão de crédito, se tem aqueles mercados seguros, né, doutora Sabrina, Sim. que hoje a gente tem à disposição também, né, que você faz o pagamento, esse pagamento fica suspenso até o recebimento do produto, e, né, analisar que tem a lista do Procon para ver se essa empresa é confiável ou não. Doutora, isso é interessante. Chega nessa época, os fraudadores eles fazem uma capa igualzinha, Sim. né? Quais são os sinais que tem nessas páginas que o consumidor pode ficar atento? Assim? Sim, tem que tomar muito cuidado, que inclusive os sites são muito parecidos. Às vezes eles mudam apenas uma letrinha ou um ponto. Então tem algumas formas da gente tomar cuidado com esses sites, verificar, entrou no site, analisa a descrição do site, verifica se ao lado do nome do site tem aquele cadeadinho, se ele está ativo, isso mostra uma segurança do site. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com o número de saque que tem nos sites próprios da empresa, entre em contato com a empresa, procure saber qual que é o site. Aí é um detalhe interessante, porque essas pessoas eles são organizadas, né? Então São. elas colocam tudo lá, inclusive o telefone do saque, né? Sim. E seria interessante fazer uma segunda busca, você está lá com a aba aberta em cima ali, você abrir outra aba e... Sim, e comparar os sites. A gente, como o doutor Lucas já falou aqui pra gente, a gente tem que ter muita desconfiança. Que inclusive, nesse período, eles espalham bastante propaganda com sites falsos através de redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, mensagens. Então, inclusive, a gente aconselha a não clicar em promoções nas redes sociais, em qualquer link, porque você vendo um link rapidamente, você pode se confundir. Então você se confunde pelo nome ali, já clica achando que está fazendo uma compra na loja quando não é. Então sempre desconfiar. Olhar o cadeado, se ele está ativo. Tem outra forma também de você apertar no cadeado. Normalmente quando você clica nele, ele aparece um certificado do site. Clica, olha se no certificado está o nome do site igual o nome do site, porque normalmente o certificado ele apresenta o site correto, o nome do site correto. Então fazer essa comparação.
Então, você falou de um negócio, vocês falaram de um negócio muito importante, que são as redes sociais. Sim. O cuidado que tem, porque quando você abre o Facebook, por exemplo, aparece aquela propagandazinha lá do lado, às vezes. E outro dia eu percebi isso, que tinha um site igualzinho o da Magazine Luiza. Igualzinho. E não era. Aí eu cliquei em cima. Nas redes sociais isso é uma coisa, é mais recorrente acontecer esse tipo de chamada nas redes sociais? Sim, porque inclusive hoje em dia as redes sociais estão sendo cada vez mais usadas pelo consumidor. Né? O meio de comunicação que hoje nós temos com maior ênfase são as redes sociais. Então os fraudadores, eles utilizam, assim como os comerciantes, eles utilizam dessas redes para fazer as propagandas dos produtos dele, os fraudadores também, eles aproveitam do acesso maior que as redes sociais têm para poder fazer divulgações. E aí que é cometido diversas fraudes ali. Essa semana, então, todo mundo fica mais atento ainda, né? Daqui até o Natal, né? Isso. Agora vamos pular um pouquinho para a passagem aérea, que chega nesse final de ano também, todo mundo viajando, aquela confusão toda, que é família, depois férias e tudo. O que o consumidor tem que ficar atento? Porque tem overbook, tem um monte de coisa que acontece, né? Nesse período. Qual seria o cuidado que a pessoa deveria ter, por exemplo? Sim. Com relação ao transporte aéreo, a gente tem diversos pontos a ser tratado com o consumidor. Uhum. A ANAC, em 2016, ela fez uma alteração da lei do transporte aéreo. Então, com ela, ela trouxe uma série de mudanças. E dentre elas que está muito em foco é a bagagem de mão, a despacho de bagagem de mão. Porque hoje ela tem uma série de regras que tem que ser cumprida por cada companhia. Hoje a ANAC desregulamentou a cobrança de bagagem de mão, ou seja, cada companhia aérea ela pode dar o preço do despacho de bagagem de acordo com o que ela bem entende, não tem mais um parâmetro. E quanto à bagagem de mão, hoje a ANAC ela colocou apenas o limite mínimo de 10 quilos por cada bagagem de mão. Aí tem que ser respeitado aí, cada companhia aérea pode colocar uma dimensão, o tamanho da bagagem de mão que pode ser levado e pode colocar a quantidade que eles bem entenderem, vamos dizer assim. Aí o cuidado maior que o consumidor tem que ter, por exemplo, na bagagem de mão, ele pesquisar através do site da companhia aérea quais são as informações, qual é a dimensão da bagagem que tem que ter, qual que é a quantidade mínima que eles permitem que leve, sempre obedecendo o 10 quilos. E uma dica que a gente dá é sempre colocar nome na bagagem de mão. Porque o que acontece? Você entra na aeronave com a bagagem de mão e muitas vezes o compartimento superior da aeronave tá cheio. Então, o que acontece quando acontece isso? A companhia aérea ela pode despachar a bagagem de mão sem cobrança do passageiro. Só que quando a bagagem ela é despachada e às vezes não está com o nome, pode ser que ela seja extraviada e tenha dificuldade em encontrar a mala posteriormente. Então é uma dica que a gente dá, nomeia, preste atenção nas informações que são apresentadas pela companhia antes de viajar para não ser pego de surpresa. Ô Lucas, overbook. O overbook, Betão, é um problema, né? Uma prática, assim, principalmente hoje em dia com os sistemas de informação. Como que uma companhia aérea vende um número de passagens além da capacidade? É uma coisa que não dá para entender. O consumidor é totalmente desrespeitado. E tem severas punições. Né? O consumidor, que é o objeto do overbook, ele deve fotografar, deve guardar, deve exigir uma declaração na hora. Pela resolução 400 da ANAC, a empresa é obrigada a entregar um certificado falando que houve overbook e que a empresa deve reacomodar no próximo voo e prestar assistência. Então, assim, quando chega casos de overbooking, eu fico ainda assustado, porque uma prática que você vê que muitas das vezes a companhia aérea tem uma má fé de enriquecer as custos dos consumidores. E as passagens são caras, né, Betão?
extravio de bagagem. Extravio de bagagem. Outra dor de cabeça, né? Que às vezes a pessoa ela extravia e vai receber a bagagem dela quase um mês depois, né? E principalmente quando é férias, Betão. A gente vê as pessoas viajando, perdendo as férias, a tranquilidade trabalhou o ano todo nas férias. Então a gente sempre sugere que o extravio de bagagem seja informado no momento que constatado. No aeroporto, chame o funcionário da empresa, não saia do aeroporto. A companhia aérea é obrigada a dar uma declaração, né, informando, né, um relatório de irregularidade de bagagem. E lá vai constar o peso da bagagem, todas as informações, porque a companhia aérea ela deve procurar encontrar essa bagagem. Né, e se não encontrar, deve indenizar o consumidor. Qual é a legislação aplicável? É o Código de Defesa do Consumidor ou é um outro tipo de legislação que é aplicada? Então, em voos nacionais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução 400 da ANAC, que foi bem comentado pela doutora Sabrina. O consumidor pode se socorrer. Quanto a voos internacionais, a gente recentemente teve uma decisão do STF preceituando que deve ser aplicada a Convenção de Montreal. É uma convenção que limita a indenização. E aí, particularmente, Betão, eu entendo como advogado consumidor que o consumidor foi prejudicado, porque a Convenção de Montreal ela tem limitações quanto ao direito material. Então, dependendo da quantidade de bens, valores dos bens, o consumidor vai ficar prejudicado. Vou te dar um exemplo, se o consumidor tiver 10 mil reais na bagagem, ele vai ser indenizado mais ou menos em 5 mil reais. Então, assim, a gente vê que foi uma decisão totalmente... Eles utilizam um fator, né? Tem um fator aí. É um fator que chama de direito de destaques especiais. É uma conversão que mistura dólar, euro, em várias unidades monetárias e chega a essa conclusão. Então, assim, nem o consumidor sabe ao certo quanto que ele será... ressarcido. O que a gente sugere sempre vai transportar um computador, um produto de valor, uma joia, na hora de despachar a bagagem, você pode fazer uma declaração especial de bagagem. E aí o consumidor informa, olha, companhia aérea, estamos despachando uma joia, um valor excessivo. A companhia aérea é obrigada a conferir, recebe o produto, assina também, e se eventualmente acontecer algum problema de extravio, aí sim a companhia aérea é obrigada a... Doutora, tem prazo para a pessoa reclamar? É importante que ele faça a reclamação imediatamente e que ele constatou, né, que teve o extravio ou até mesmo a danificação da bagagem também é a mesma coisa. Agora, quanto ao direito do consumidor, ele tem direito judicialmente a pedir a restituição até 2 anos do ocorrido. Nós estamos preparados já para não ter overbook já agora nessas férias, hein? Agora, doutor, deixa eu perguntar uma coisa. Se o sujeito perdeu o voo, e ele perdeu o voo por culpa da companhia, né? Ele pode escolher entre embarcar no outro voo ou não viajar? Pode escolher. Quando é por culpa da companhia aérea, ele tem a opção de pedir o recolocamento no voo, pode ser inclusive que seja no próximo voo da própria companhia ou até mesmo da concorrente, ou ele pode desistir da viagem e pedir a restituição do valor da passagem. Mas isso é posteriormente, a restituição, isso, né? E agência de viagem, Lucas? Como é que fica? Por exemplo, a pessoa comprou um pacote, aí chega lá, comprou aquele pacote, isso aconteceu um tempo atrás com uma agência de viagem que tinha em Belo Horizonte, aí compra o pacote, a hora que ela chega lá no aeroporto para viajar, fala assim, não existe essa reserva aqui. Isso é uma situação que está acontecendo muito, Betão, e o Código de Defesa defende o consumidor, ele está protegendo o consumidor. A pessoa sempre que adquire através de agências de turismo, agências de viagem, deve sempre consultar, ligar com antecedência para a companhia aérea para confirmar, olha, eu estou incluído nesse voo, ou então eu tenho que... está faltando alguma documentação, alguma informação, e sempre se documentar de tudo. Porque as companhias aéreas, elas devem tanto, né, prestar o mesmo serviço, independente se o consumidor adquirir por conta própria ou através de um terceiro. Né? É a atividade fim da agência de turismo prestar esse serviço e ela deve respeitar e deve fazer um bom serviço. Ela é responsável junto com todos são responsáveis. A né? responsabilidade é solidária, inclusive se for em casos de cancelamento, atraso ou até mesmo overbook. Mesmo a agência de turismo não tendo nenhuma responsabilidade pelo Código de Defesa do Consumidor.
Se a empresa participar da cadeia de fornecimento de consumo, ela já é responsável. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer esse programa hoje, interessantíssimo também, né? Muito obrigado, doutora Sabrina. Muito obrigado, doutor Lucas. E até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.